Olá, meus amigos. Dando sequência aqui às nossas aulas de Lei Orgânica do Distrito Federal, nós vamos ver agora a aposentadoria do servidor público efetivo do Distrito Federal. Primeiro, uma distinção. Quem é que vai se aposentar pelas regras que nós vamos ver aqui? Servidores efetivos, servidores sujeitos à Lei Complementar 840, servidores que ingressam no serviço público, na administração direta, nas autarquias e nas fundações. Se esse servidor é de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, as suas regras de aposentadoria são as mesmas do INSS, as mesmas da iniciativa privada. Então, as regras para o servidor efetivo, as aposentadorias estatutárias, elas estão elencadas a partir do artigo 41, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aposentadoria do servidor. O servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave contagiosa. Tem ali compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais. Então, vamos organizar aqui essas regras de aposentadoria. Então, vou colocar aqui, ó, aposentadoria, e vamos dividir as aposentadorias em dois grupos. No grupo 1, eu tenho as aposentadorias involuntárias. Essas aposentadorias involuntárias são exatamente essas duas que eu acabei de ler ali no artigo 41. A primeira é a aposentadoria por invalidez. Tá? Claro que invalidez é um conceito médico, de modo que não nos interessa, né, quem é o servidor inválido, esse assunto é médico. E digo que esta aposentadoria, como regra, ela é uma aposentadoria proporcional. Ela é proporcional ao tempo de contribuição, ao tempo de serviço do servidor. Ele não sabe o momento em que ele vai se tornar inválido, por isso que essa é uma aposentadoria involuntária e ela é proporcional ao seu tempo de serviço. Todavia, isso entra aqui como observação, ela pode ser integral. A aposentadoria por invalidez, ela vai ser integral em 3 situações. Ela vai ser integral quando ocorrer acidente em serviço, não é qualquer acidente, é o acidente em serviço. A outra possibilidade é doença profissional, uma doença adquirida no trabalho. E a última possibilidade é uma doença grave prevista em lei. Doença profissional. E, por fim, doença grave prevista em lei. Onde que essas doenças estarão previstas? Na Lei Complementar 840, prevista em lei. Então, vamos lá. Aposentadoria involuntária. Primeiro é por invalidez. Como regra, é uma aposentadoria proporcional. Ela pode ser integral em 3 situações. No acidente em serviço. O que é acidente em serviço? É aquele ocorrido indo, voltando no local, no horário de trabalho, a serviço da empresa. Todas as situações são consideradas acidente do trabalho. Estou indo para o trabalho e me acidento, estou voltando do trabalho e me acidento, é acidente do trabalho. O acidente que ocorre no local de trabalho. Tá? Acidente que ocorre no horário de trabalho. E aí engloba aquela situação em que o trabalhador ele sai da empresa, vai almoçar num restaurante, se algo lhe acontecer, é acidente do trabalho. Por quê? Porque ele está no horário de trabalho. E olha que esse acidente não precisa ter relação com o trabalho. Então, se o sujeito está na empresa trabalhando e por alguma razão ele entra em desavença com um colega de trabalho, e aí eles entram numa luta corporal, caso um deles sofra um acidente, né, e por conta disso fique inválido, isso é considerado acidente do trabalho. O que importa é o critério objetivo. Está indo, está voltando, está no local, está no horário de trabalho ou a serviço da empresa, o que acontecer com esse trabalhador é considerado
acidente do trabalho. Da mesma forma, algumas doenças, né, elas têm relação direta com a atividade exercida pelo trabalhador. Se ele adquire uma doença relacionada ao trabalho, se chama doença ocupacional, doença profissional, doença do trabalho. São situações equiparadas ao acidente do trabalho. A doença profissional mais conhecida de todas é a lesão por esforço repetitivo, LER. LER é um acidente do trabalho. Então, até aqui nós vimos quando que a aposentadoria por invalidez poderá ser integral. Quando ocorrer um acidente do trabalho, quando o servidor for acometido de uma doença profissional e, por fim, se ele for acometido de uma doença grave, incurável, contagiosa, mas aí essa doença tem que estar prevista em lei e a previsão consta, então, da Lei Complementar 840. Só para exemplificar, eu posso dizer para vocês, câncer, neoplasia maligna, osteite deformante, doença de Paget, espondiloartrose anquissolante, cardiopatia grave, tuberculose ativa. São doenças graves previstas na Lei Complementar 840 que dão direito ao servidor a uma aposentadoria por invalidez integral. O fato é, a aposentadoria, como regra, por invalidez, ela é proporcional. Mas nesses 3 casos, ela passa a ser uma aposentadoria integral. Vamos lá para a segunda aposentadoria involuntária. Vou colocar aqui na letra B. É a aposentadoria compulsória. Essa aposentadoria compulsória, ela ocorre automaticamente aos 70 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. E essa aposentadoria, ela como regra, ela é proporcional ao tempo de serviço. O que é que significa ser uma aposentadoria proporcional? Se ao atingir 70 anos, o servidor tem, homem, 25 anos de comprovada atividade, ele vai receber uma aposentadoria equivalente a 25, 35 avos. Se ele tiver 15 anos, ele recebe 15, 35 avos. No caso de uma mulher, ao completar 70 anos, eu pego o tempo de serviço dela, 20 anos, por exemplo, e aí faço a proporção, 20, 30 avos. Vou sempre levar em consideração o tempo necessário para uma aposentadoria por tempo de serviço, leva em conta também o gênero. Então, se for homem, divido por 35, se for mulher, vou dividir por 30, porque homem se aposenta por tempo de contribuição após 35 anos e a mulher se aposenta após 30 anos. No caso da aposentadoria involuntária compulsória, eu levo em consideração esse período, porque esta é uma aposentadoria proporcional. Vimos aqui, então, as aposentadorias involuntárias, aquelas que independem da vontade do servidor. É a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria compulsória. Tá? A que comporta exceção é a aposentadoria por invalidez, já que ela até pode ser integral naqueles 3 casos, que é o acidente em serviço, a doença profissional e a doença grave prevista em lei. Vou lembrar de vocês uma informação da aula passada. Desvio de função. Ela só pode acontecer em 2 hipóteses. Servidora gestante e servidor que tiver a capacidade reduzida de trabalho em razão de um acidente ou de uma moléstia profissional. Vamos então ver as aposentadorias voluntárias, aquela que depende de um ato volitivo do trabalhador. Então, ó, aqui está no 41, o inciso 1 e o inciso 2 já vimos. A partir do inciso 3, então, a LODF ela vai tratar, ó, da aposentadoria voluntária. Diz aqui na letra A, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Essa é a aposentadoria mais tradicional de todas, é a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem adquire o direito a essa aposentadoria após 35 anos de serviço, a mulher vai adquirir esse direito após 30 anos. Agora, no caso de professor, esse período ele sofre uma redução de 5 anos, de modo que servidor professor se aposenta após 30 anos de efetiva função de magistério, professora, ela se aposenta após 25 anos de atividade de magistério. Pode ser também um especialista em educação. Esses proventos para o professor, eles são integrais. Veja que nas letrinhas A e B eu tenho aposentadoria voluntária por tempo de contribuição para o homem, 35, para a mulher 30 anos. No caso do professor, o período cai em 5 anos, professor 30, professora 25. Não é qualquer professor, é só professor do ensino básico, então do ensino infantil, médio e fundamental. E aí eles poderão se aposentar de forma reduzida. Essa letra C
ela trata da antiga aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. A aposentadoria por tempo de contribuição proporcional dessa alínea C está revogada pela Constituição. Então não existe mais a possibilidade de me aposentar homem com 30 e mulher com 25. Reparem que aqui é uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Não confundir com a letra B. A letra B é específica para professores. A letra C está revogada. Isso não existe mais. Mas ainda consta da LODF? Sim, ainda consta da LODF, mas é um dispositivo que não se coaduna mais com a Constituição Federal. Temos também aqui, ó, na letra D, a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade, ela ocorre aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher. E os proventos são proporcionais. É claro que é uma alternativa. Quem não conseguir se aposentar por tempo de contribuição, vai lá e se aposenta por idade. E aí, ao se aposentar por idade, ele vai receber uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de contribuição. Como é que funciona essa história de aposentadoria proporcional? É simples. Ao atingir o requisito idade, eu vejo quanto tempo de serviço o servidor tem e aí faço a proporção. Digamos que o homem, ao atingir a idade, 65 anos, ele tenha 30 anos de contribuição. Ele precisaria trabalhar mais 5 anos, né? Ele não quer mais trabalhar, ele já quer se aposentar por idade. Então, ele vai receber 35 avos. Digamos que uma servidora, ao completar 60 anos, ela tenha 20 anos de contribuição. Ela vai receber 30 avos do valor que ela receberia se tivesse se aposentado por tempo de contribuição. Eu acho que você pode estar com uma pequena dúvida. Pô, mas a aposentadoria proporcional não foi extinta? Por que toda hora ele fala em aposentadoria proporcional? Você tem que tomar o seguinte cuidado. A aposentadoria por tempo de contribuição, antigamente, ela era integral e proporcional. A aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, ela foi extinta. A aposentadoria por tempo de contribuição atualmente é só integral. Nas outras aposentadorias, por exemplo, na aposentadoria por idade, ela é uma aposentadoria proporcional. A aposentadoria por invalidez, ela é proporcional, salvo naquelas 3 exceções. A aposentadoria compulsória, ela é uma aposentadoria proporcional. A única aposentadoria que foi extinta é a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Essa não existe mais. Mas eu continuo podendo me aposentar de forma proporcional? Sim, não por tempo de serviço. Pode se aposentar de forma proporcional na aposentadoria por idade. Espero ter esclarecido. Quer dizer, então, são só essas as aposentadorias? Não, ainda tem mais uma. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A aposentadoria especial. Essa aposentadoria especial, ela está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 41 da LODF e diz o seguinte: lei complementar estabelecerá exceções ao disposto no inciso 3A e C. A letra A, turma, ela vai tratar, então, da aposentadoria por tempo de contribuição. A letra C, ela vai tratar daquela aposentadoria específica, né? Vamos voltar lá para você ver, ó. Letra A e letra C. Na letra A, aposentadoria por tempo de contribuição, e essa letra C seria aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Então, vamos desconsiderar essa C que não tem mais amparo constitucional. Ou seja, uma exceção à aposentadoria por tempo de contribuição no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma do que dispuser lei federal. Então, estamos aqui diante de uma norma de eficácia contida. Eu, para ter direito a uma aposentadoria especial, preciso aguardar a edição de uma legislação, tanto federal quanto do Distrito Federal. Essa legislação até hoje não foi editada, de modo que essa aposentadoria especial ela tem previsão apenas em tese. Na prática, nenhum servidor poderá se aposentar com regras diferenciadas, mas o dia que essa legislação surgir, determinadas categorias dentro do serviço público, essas categorias poderão se aposentar com regras diferenciadas. Imagine aqui um servidor público enfermeiro, tá, que trabalha no setor de infectologia de um hospital. Essa é uma atividade que possivelmente pode causar um dano
a esse enfermeiro. Então, a exposição a esse agente agressivo, um agente agressivo biológico, dá a ele o direito a uma aposentadoria antecipada. Ele não precisa trabalhar como os demais até os 35 anos. Então, vamos fazer um paralelo então, com a iniciativa privada, porque lá a aposentadoria especial ela já é regulamentada desde a década de 60. Na iniciativa privada, as pessoas podem se aposentar após 25, 20 ou 15 anos. No serviço público, são aquelas situações que eu coloquei agora há pouco. Mas há, em tese, uma previsão do servidor público também se aposentar de forma especial. Dependendo da atividade, se ela o expuser a um agente químico, físico ou biológico, se o local de trabalho é perigoso ou se a sua atividade é penosa, em tese ele tem direito a uma aposentadoria diferenciada, chamada aposentadoria especial. Isso só não ocorre na prática porque a legislação ainda não foi editada. Se a gente imaginasse em qual categoria de servidores públicos na certa tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Policiais, pelo risco, pelo perigo a que eles estão expostos, com certeza é uma categoria que tem direito a uma aposentadoria antecipada. Tá? Por acaso, os servidores policiais, eles já são beneficiados por uma legislação complementar de 86 que dá a eles uma regra diferenciada de aposentadoria. Fora a situação dos policiais, os demais servidores não têm ainda a possibilidade de exercer essa aposentadoria especial por ausência de uma regra legislativa. Evidentemente que aqueles que estiverem insatisfeitos com a omissão legislativa podem buscar o judiciário e o STF ele tem dado assim várias decisões permitindo que servidores públicos se aposentem de forma especial usando as regras da iniciativa privada. Isso, por exemplo, já aconteceu com enfermeiros do Distrito Federal que buscaram no judiciário a possibilidade de uma aposentadoria antecipada, claro que tem que demonstrar a exposição a um agente agressivo, um agente que faz mal à saúde. Agora sim, no que tange às aposentadorias, nós fechamos, vimos a aposentadoria por invalidez, vimos a aposentadoria compulsória, vimos a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade e agora acabamos de ver a aposentadoria especial. Mas o tema não se esgota aqui. A aposentadoria é um tema extremamente complexo, né? A gente vai ver também como é que se conta tempo de serviço, como é que se calcula o reajuste de aposentadoria. Ainda tem alguns temas para a gente ver. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tange ao tempo de serviço, tá? Já que a maior pretensão de um servidor é justamente se aposentar por tempo de contribuição. Eu coloquei aqui tudo que a LODF fala sobre tempo de serviço. Essas regras você tem que conhecer na ponta da língua, porque elas são bastante exploradas em provas de LODF. Então, a primeira informação. O tempo de serviço público, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, será computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Então, veja bem, isso aqui é a tal contagem recíproca de tempo de serviço. Se você é um servidor do Estado e você vem para o Distrito Federal, você vai trazer consigo o seu tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição que vai lhe acompanhar aqui no Distrito Federal vai ser considerado pelo DF para dois efeitos, para a sua aposentadoria e para a sua disponibilidade. Então, de cara, já está garantido para você, ao trazer um tempo de serviço público diverso do Distrito Federal, a possibilidade de contá-lo para aposentadoria e para disponibilidade. Isso se chama contagem recíproca. Isso também vale, tá? Essa informação que eu passei, vale também para o tempo da iniciativa privada, mas o tempo da iniciativa privada, ele vai ser contado apenas para efeito de aposentadoria. Vamos lá para a segunda informação. É assegurada a contagem em dobro dos períodos de licença-prêmio não gozados para efeito de aposentadoria. Então, a cada 5 anos, o servidor tem direito a uma licença de 3 meses, né? Se ele não usufruir essa licença, ela é contada em dobro. Ou seja, tenho 5 anos de atividade aqui no Distrito Federal, não tirei a licença, ela pula para 6 meses. Então, quando eu for me aposentar, eu vou ser agraciado com mais 6 meses, um tempo que, na verdade, eu não trabalhei. Ele vai decorrer da contagem em dobro dessa licença-prêmio que não foi oportunamente gozada. É uma segunda regra, então, relacionada ao tempo de serviço. Voltando para cá, ó, terceira regra, contagem agora é diferente. Agora é para todos os efeitos legais, tá? Do período em que o servidor estiver de licença concedida por junta médica oficial. Em outras palavras,
O servidor que estiver licenciado por problemas de saúde, ele não vai se preocupar, porque o seu tempo de serviço vai ser contado para todos os efeitos legais. Recapitulando, tempo de serviço em que ele fica afastado por problemas de saúde é contado para todos os efeitos. Agora, o tempo de serviço público estadual, federal, municipal, no DF é só para aposentadoria e disponibilidade. E o tempo de licença-prêmio não gozado é contado em dobro para a aposentadoria. Mas calma aí, porque tem mais informações. Volta aqui para a tela. Contagem recíproca para efeito de aposentadoria. Tá? Então, agora é só para aposentadoria do tempo de contribuição da administração pública e na atividade privada, rural e urbana. Então, aqui, ó, ele já faz uma abrangência da iniciativa privada. Tempo de serviço também é algo que o servidor nunca vai perder. Mesmo o tempo da iniciativa privada, ele vai trazer consigo. É como se houvesse uma conta corrente onde são depositados os períodos laborativos da pessoa. E aí, esse período vai acompanhar, ela pode sair da iniciativa privada, ir para o município, ir para o estado, vir para o Distrito Federal. Esse tempo de serviço vai acompanhando. É claro que existem situações curiosas, né, onde o tempo de serviço não poderá ser levado para o servidor. Um pouquinho fora aqui do conteúdo da LODF, mas só para exemplificar. Se eu sou servidor e exerço uma atividade privada, duas atividades paralelas, eu não posso misturar os tempos de serviço, mas só porque eles são paralelos. Numa situação como essa, o servidor vai contar o seu tempo no serviço público, vai se aposentar no serviço público e vai contar o seu tempo também na iniciativa privada e um dia ele receberá duas aposentadorias, uma do serviço público e outra do INSS. Fora essa situação do paralelismo de atividades, o seu tempo de serviço vai acompanhá-lo por onde ele passar. Então, se ele é da iniciativa privada e vira servidor público, o tempo de serviço vai acompanhá-lo, pelo menos para efeito de aposentadoria. Vamos ver aqui outro dispositivo relacionado ao tempo de serviço. Contagem como exercício efetivo para efeito de progressão funcional ou concessão de licença-prêmio e aposentadoria nas carreiras específicas do serviço público, o tempo de serviço prestado por servidor requisitado a qualquer dos poderes do Distrito Federal. Corta para mim aqui. Essa é uma informação de extrema relevância, cai demais em prova. O servidor, ao fazer um concurso, evidentemente, vai exercer as suas atividades naquele órgão, né, que ele prestou o concurso. Mas há a possibilidade dele ser requisitado por outro órgão. Quando houver essa requisição, quando ele fizer um concurso para um determinado local, uma autarquia, e for requisitado para trabalhar diretamente no Poder Executivo, ele está requisitado. Como é que vai ser feita a contagem do seu tempo de serviço? Esse dispositivo que nós acabamos de ver aqui na tela permite que a contagem do tempo em que o servidor esteve requisitado seja considerado para progressão funcional, licença-prêmio e aposentadoria. Tá? Então, tempo de serviço requisitado é utilizado para progressão funcional, licença-prêmio e aposentadoria. Então, vamos recapitular o que nós vimos até aqui. Então, ó, tempo de serviço público, federal, estadual, municipal, vai ser contado pelo DF para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. E o tempo da iniciativa privada também é aceito, só que nesse caso é só para aposentadoria. O tempo de serviço em que ele estiver licenciado por problemas de saúde, esse é contado para todos os efeitos. O tempo de licença-prêmio não gozado conta em dobro lá na aposentadoria. E nós estamos vendo aqui o tempo de serviço em que o servidor esteve requisitado. Nessa situação, ele vai contar o seu tempo de serviço para progressão funcional, a licença-prêmio e a aposentadoria. Acabou? É só isso sobre tempo de serviço? Não, tem mais. Tem o anuênio. A cada ano de trabalho, o servidor público recebe 1% a mais na sua remuneração. Digamos que ele tem uma remuneração de R$3.000. E aí completa o primeiro ano de trabalho. Ele passa a ter direito aos 3.000 mais 1% desse valor. Ele vai receber 3.000 mais 1%. E daqui a mais um ano, 3.000 mais 2% e assim sucessivamente. Então, o tempo de serviço não é só para contar para a aposentadoria. O tempo de serviço ele também acresce ao servidor o percentual de 1% a cada ano trabalhado. Então, sobre tempo de serviço, são essas as informações que eu queria passar para vocês. Mas ainda sobre a aposentadoria, pula aqui para a tela, ó, vamos ver o reajuste da
aposentadoria. Segundo o dispositivo, ele diz o seguinte: proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendida aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de reenquadramento, transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria na forma da lei. Dispositivo bastante extenso. Esse dispositivo trata da paridade entre ativos e inativos, ou seja, o servidor aposentado do Distrito Federal, ele teria direito aos mesmos reajustes que teria se na ativa estivesse. Então, o servidor aposentado, segundo esse dispositivo, é como se estivesse na ativa, receberia todos os reajustamentos, todos os reenquadramentos. Infelizmente, essa é uma regra revogada. Esse dispositivo, ele é extinto em 16 de dezembro de 98, com a emenda constitucional número 20, a primeira reforma da Previdência, que efetivamente acabou com a paridade entre ativos e inativos, pelo menos para os novos servidores. Servidores antigos ainda seguem essa regra. Já os novos servidores, o reajustamento não é pela paridade, o reajustamento é pelo mesmo índice que reajusta as aposentadorias do INSS. Então, esse dispositivo que eu acabei de passar para vocês é um dispositivo parcialmente revogado. Ele só vale para servidores antigos. Servidores novos, eles terão sua aposentadoria reajustada pelo mesmo índice do INSS. Posso dizer que esse é um dispositivo revogado? Sim, esse também é um dispositivo revogado, tanto você não vai encontrá-lo na Lei Complementar 840, ela vai dizer que o reajustamento é pelo mesmo índice lá do INSS. Mas, de qualquer forma, ainda existem servidores que se beneficiam dessa regra, que ainda têm direito à paridade entre ativos e inativos. Mas, de qualquer forma, está lá na LODF, parcialmente ele ainda é aplicado para os servidores antigos, tá? Mas atualmente a regra é reajustamento pelos índices do INSS. Eles não costumam fazer questões sobre esse dispositivo, justamente por esse imbróglio, né, da sua revogação, da sua aplicação parcial aos servidores antigos. É bom você ler o dispositivo, mas não lembro de ter visto questões abordando essa questão do reajustamento. Pula para cá, vamos dar uma olhadinha aqui na pensão por morte. A pensão por morte, ela é devida, né, com o falecimento do servidor público, tá? E os dependentes, os pensionistas, receberão esse valor. Mas esse valor é integral ou não é? Segundo o dispositivo, o benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, qualquer que seja a causa-morte. Mas, até o limite estabelecido em lei. Você não precisa saber, pela LODF, qual é o limite, mas se você também for estudar a Lei Complementar 840, ela vai ter que reproduzir a regra constitucional. E fica assim: servidor que recebe até o teto do INSS, 100%. Tá? E se ele receber mais que o teto do INSS? O valor da pensão será calculado da seguinte forma: eu pego o teto do INSS e vou acrescentar 70% do valor que exceder. Tá? Então, se o teto do INSS é de R$4.000, vamos supor, não é esse, é um pouquinho mais, e o servidor faleça recebendo 5.000. Qual seria o valor da pensão? Os 4.000, que é o teto do INSS, mais 70% do valor que exceder. Então, ele vai receber 70% de R$1.000, somando com os 4.000, 4.700. Servidor na ativa, 5.000. Faleceu, seus dependentes receberão 4.700, que representa o teto do INSS, mais 70% do valor que exceder o teto do INSS. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa informação. Gerência das entidades de previdência. O servidor do DF ele vai se aposentar e a responsabilidade por essa aposentadoria fica a cargo, então, dos órgãos de previdência do Distrito Federal. E a LODF garante aos servidores a participação na gerência dos fundos e entidades para os quais contribui na forma da lei. Lembrando que esta entidade aqui, é a entidade de previdência. Então, ótima previsão da LODF, permitindo a participação dos servidores na gestão, na gerência dos órgãos de previdência que vão gerir a sua aposentadoria. Então, sobre servidores civis,
Eram esses os apontamentos que eu queria passar para vocês. Na nossa próxima aula, vamos ver os servidores militares do Distrito Federal. Até lá.